Eu nasci em Presidente Venceslau, no Oeste Paulista, uma cidade perto do Mato Grosso. Lá fiz minha formação de ginásio e fui estudar em Presidente Prudente no Científico. Para então, programado, fazer a faculdade em São Paulo, na USP, no Paulista. Quando no fim do ano eu fiz uma excursão, montei uma excursão com os alunos para conhecer o Rio de Janeiro. Lá no interior, a maioria não conhecia. Programei toda a excursão e quando viemos para cá, que eu conhecia a Praia Vermelha, eu conhecia o Rio de Janeiro, imediatamente tomei uma decisão. É para cá que eu venho estudar, não vou mais para São Paulo. E chegando de volta lá, já falei com meu pai, foi estranho você ir para São Paulo, mas o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, é cativante, a faculdade maravilhosa, é para lá que eu vou. Vim para cá, fiz vestibular, passei para as faculdades e optei pela Nacional, Faculdade Nacional de Medicina na época, hoje o FRJ. E tinha um colega de turma, que era o Eugênio do Carmo Filho, que era filho do diretor do IECARC, que é o Instituto Estadual de Cardiologia, que na época era o berço da cardiologia pública, vamos assim dizer, do Rio de Janeiro. Isso aí foi uma sorte muito grande, porque logo no primeiro ano o pai levava o filho para aprender algumas coisas de cardiologia e eu do lado. Eu era muito amigo dele, estava sempre do lado. Começamos eletro já no primeiro ano, o Lauro Gonzaga, o IECARC que era lá na Washington Luiz. Ele tinha muito prestígio, doutor Eugênio, politicamente, o Correio da Manhã, aquele pessoal do... Murar me falou sobre isso. Tinha muito prestígio e trouxe para lá, ali era um hospital dos radialistas. E ele conseguiu comprar, um poder político muito grande. E eu tive essa sorte de ter como amigo o filho dele. E começamos logo no primeiro ano, já íamos lá e tal. No segundo ano já o Lauro Gonzaga dava aula de eletro pra gente. No segundo ano já sabia, e o raio-x era o... E a hemodinâmica, então, foi uma coisa cativante. Nós começamos a frequentar no segundo ano já a hemodinâmica, que o Stanley Murat Neto, que era o chefe, e todo mundo queria agradar o filho do diretor. E eu sempre do lado, aproveitando todas as oportunidades. No terceiro ano, eu comecei a fazer secção e fazendo. E um médico chamado Pedro Ângelo Andreolo, que era um dos componentes lá da hemodinâmica do Aloysio de Castro. Mas ele é uma pessoa fantástica, assim, mora em Niterói, até hoje está vivo. E ele viu que eu tinha jeito para o negócio, começou a me dar a oportunidade de secar a veia, de botar um catetezinho aqui, principalmente nas tardes em que o chefe ia embora, o Stanley Murat ia embora, e ele então ficava me dando pilha para aprender. Eu sei que no terceiro ano eu já comecei a fazer uns cateterismos, e no quinto ano eu já fazia coronariografia sozinho, uma coisa que na época poucas pessoas faziam. Isso aí começou em 67, 68. E já desde 67 até o doutor Eugênio me nomeou, eu e o filho dele, como funcionário público. Naquela época, por telefone, você nomeava qualquer um. E comecei como técnico raio-x, evidentemente, trabalhando como médico. Isso se estendeu até 72, eu acho que um diretor viu que eu era técnico, também ligou para o secretário de saúde e me passou para médico. Essas coisas do passado eram muito fáceis e que hoje é um pouco mais complicado. Então a minha formação foi muito precoce e irregular. Meu filho, por exemplo, fez 6 anos de medicina, 2 anos de residência de clínica médica, 2 anos de residência de cardiologia clínica e mais 2 anos, ou 3 anos de residência de hemodinâmica, em que eu, em poucos anos, já estava tocando o serviço sozinho. Essa foi a minha formação de muito desejo, muita vibração com a hemodinâmica, que realmente me encantou. E normalmente nós que vínhamos do interior, fazíamos medicina, voltávamos para a cidade do interior
Eu fui escolher hemodinâmica, não tinha condição de voltar para Presidente Venceslau ou qualquer cidade maior que tivesse lá, porque não tinha. Então, talvez por inconsciência, para morar nessa cidade maravilhosa para o resto da vida. Eu participava, mesmo como estudante, ainda da faculdade, dos congressos da SBC, que naquela época não tinha ainda a Sociedade de Hemodinâmica. E eu e o Eugênio, evidentemente, íamos lá, botava o terno e apresentávamos trabalhos de hemodinâmica junto com o Stans. E eu me lembro que isso gerou uma ciumeira, um ciúme dos mais antigos e tal. Eu me lembro que em 67 eu fui defender um trabalho lá num congresso em São Paulo, da SBC, lá na USP, em que o congresso era uma sala só, naquela época, e todas as pessoas importantes estavam lá, eu defendendo um trabalhinho, e tinha um problema, era uma fístula coronária, fístula V coronária, e eu acho que foi o Stans que fazia tudo, gente. Ele foi um sujeito brilhante, foi um pioneiro. A gente levava 10, 12 trabalhos todo ano para congresso, levava até negatoscópio, despachava daqui o negatoscópio para mostrar as anjos lá. Em 67, e eu decorei lá o trabalho, fui lá, fiz a minha apresentação. Aí o Radimar Cruz, que é um médico muito competente e brilhante a vida toda, mas ele era um terror de todo mundo. Acabou, apresentei o trabalho, certinho, decoradinho e tal. Ele levantou e falou assim: para começo de conversa, o diagnóstico está errado. Isto aí não é fístula V, é coronária anômala. Isso em 67, eu ainda estudante, né? O Stans entrou lá querendo explicar, mas realmente ele tinha razão. Mas são episódios da vida da gente que a gente não esquece. Comecei a trabalhar com o Stans em 67, 68. Trabalhei 13 anos com ele. No Instituto? No Instituto e na Beneficência Portuguesa posteriormente. Posteriormente para a Beneficência Portuguesa, mas já mais lá na frente. Mas a minha vida trabalhando com o Stans Moura Neto foram 13 anos com ele. Em 72, o professor Jesse Teixeira montou o serviço de cirurgia cardíaca lá na BP, na Beneficência Portuguesa aqui do Rio, e me convidou para ser o cardiologista clínico. Eu, com 2 anos de formado, assumi e com o Dr. Jesse eu fazia pré, trans e pós-operatório, e ainda fazia os cateterismos dos doentes que seriam operados. Se eu peguei ainda o restinho, que não tinha intensificador de imagem, apagava a luz e olhava ali no campo, como se faz colostomia, né? Depois foi comprado um aparelho Siemens com mesa coordinate, a mesa fixa, não virava nada, o doente, para mudar qualquer posição, colocava um travesseiro atrás. Cada vez que você pegava a coronária, injetava, você tirava o catéter, virava o doente, porque não podia mexer com o doente com um catéter lá de Sonnes lá dentro. Mas com isso nós fizemos muita coisa boa. Assim. No começo, não existia catéter, bem no começo. Os catéteres são fabricados por nós. O professor Stans Moura que era o chefe e que fazia as coisas e eu aprendia. Era um rolo de quifa, um tubinho chamado quifa, que você tinha mais grosso, mais fino. Era manufaturado por vocês? Comprava de metal as pontinhas. Aí esquentava a ponta, fazia os buraquinhos, moldava como a gente queria, era feito tudo na mão. E o Stans Moura teve uma importante contribuição, que ele bolou uma técnica de coronariografia. Não existia ainda o Sonnes, não existia a técnica que depois foi usada durante longos anos e que agora está sendo superada por outras técnicas. Mas naquela época não tinha. Então nós fabricávamos um catéter,
bolado pelo Stans, com duas borrachinhas que a gente fazia 2 balões. Aí inflava o balão, fechava a cava e um outro catéter estava na raiz da aorta, e a bomba injetora era uma bomba manual, em que certamente quem estava na bomba era sempre o mais novo. Então, e eram feitas assim 50 radiografias de uma vez. Esse balão era grosso, o catéter que a gente colocava na cava é femoral. E era grosso, é uma coisa bem grosseira. Vamos supor, um dedo de luva é o que a gente colocava lá. Látex, provavelmente. Né? Látex. Insuflava ali. E agora, imagina a quantidade de raio-x que eu já levei na vida, né? Contraste, sem dúvida. E às vezes não dava certo, enroscava o OT, repetia tudo. Então era uma quantidade muito grande. Isso já ainda na fase antes do intensificador de imagem. Aquilo era muito prático de fazer, porque o rolinho estava ali, você cortava o tamanho que você queria, as pontinhas traseiras do catéter eram de metal, você fazia, queimava assim para abrir a pontinha, para engatar, e aquilo era feito de acordo com a necessidade. Durava 10 minutos. A 10 minutos, um fogareirozinho para queimar, para derreter. E assim foi o início. Aqui no Rio de Janeiro, tinham 2 correntes de cardiologia. Ou era Nelson Botelho Reis, ou era Carvalho de Azevedo. E praticamente, acho que quase todo mundo. Eu fui uma exceção, porque eu não participei de nenhum dos 2. A minha formação foi toda com Stans, dentro da sala de hemodinâmica. Eu aprendi cardiologia dentro da sala de hemodinâmica, olhando a prática e vendo a teoria, estudando. É difícil você perguntar para todo mundo quem sempre foi Nelson, existia até uma certa rivalidade assim, né, dos 2, inclusive do professor Nelson com o Carvalho de Azevedo, né? O Carvalho de Azevedo foi quem trouxe os primeiros catéteres mesmo de hemodinâmica para o Rio de Janeiro. Só que ele escondia. Ninguém via os catéteres, era uma dificuldade. O professor Nelson me conta isso, e realmente ele doido para ver como é que era um catéter, doido para ver, mas ele trancava a porta, trancava a porta quando ele fazia, não deixava ninguém entrar, e o professor Nelson, poxa, babava querendo ver aquilo. E aqui no começo, o Instituto de Cardiologia não tinha serviço privado, assim, do Silvestre começou um pouco, mas a gente fazia, então, os doentes todos privados do Rio de Janeiro, a gente fazia lá no Instituto de Cardiologia, de uma forma pública, sem nenhum vínculo financeiro e tal, mas a gente cobrava, pedia para comprar um catéterzinho, que tinha Formed ali na rua Sorocaba, que vendia o catéter de Sones, e as pessoas mais abastadas, é lógico, que a gente atendia no IECAR, passa lá, compra um catéterzinho. Aí trazia um catéter e a gente com isso. Só que os catéteres ficavam moles, né? Nossa. Com formalina ainda na época. Botava a esterilização, era feita uma lata grande com formalina. Abria aquilo, vinha aquele bafo no seu olho. Mas nunca tivemos problemas assim de infecção, coisa grave, assim, que pudesse colocar em risco pacientes. Basicamente os serviços públicos, né? Instituto de Cardiologia, a Santa Casa Misericórdia, o IAPC, que era o do Nossa Senhora das Vitórias, que era o Carvalho de Azevedo, nos servidores, né, do Estado, tinha um serviço, e tinha no Hospital Silvestre, que foi vamos dizer, um serviço fora da área estatal. Eu não sei a data que foi criado, 86, quer dizer, já foi mais avançado, foi que nós então criamos o primeiro serviço privado aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Procardíaco. Nós éramos 5 sócios
E naquela época era difícil, porque todo mundo tinha medo de entrar. Vários amigos meus, você é maluco botar dinheiro num negócio desse? O Pierre teve um papel assim, fundamental. Ele era uma pessoa que politicamente discutia muito e lutava pelos ideais que ele tinha. E ao criar a sociedade, nós não tínhamos na época, assim, criar uma sociedade. Então nós criamos o departamento de hemodinâmica ligado à SBC. Hã? DH. Que foi criado, então, a SBC já era uma sociedade de cardiologia, que era bem, uma especialidade, e nós, como hemodinamicistas, nós não temos ainda uma especialidade que seja, porque a nossa formação é de cardiologia, nós somos cardiologistas que atuamos na área de hemodinâmica. Isso traz e trouxe muito e continua trazendo muitos problemas para a gente, porque nós estamos sempre ligados à SBC. E o departamento foi criado dentro da SBC. Então nós precisamos criar um departamento. E foi no Congresso na Bahia em que, por ideia do Pierre, então foram recolhidas as assinaturas dos hemodinamicistas que participavam. E eu participei disso na Bahia. Que teve uma época que nós tínhamos muita dificuldade de trabalhar para o SUS aqui, que era a grande massa de clientes, era o SUS. Naquela época os convênios eram muito pouco, bastante limitado, e o SUS era uma quantidade muito grande. E nós criamos então aqui no Rio uma sociedade dos hemodinamicistas autônomos do Rio de Janeiro. Que, se não me engano, o Salvador era o presidente dessa sociedade. Para lutar pelos nossos problemas, aí que vem a história das juntas, que vem a história das dificuldades, as histórias de pagamentos. Os hospitais, na época, recebiam pelos nossos trabalhos e não repassavam. Era uma parte muito difícil que até hoje existe. Até hoje. Mudou nada. Mas o nosso objetivo é lutar pelo nosso... Porque existia já um negócio de código 7, né, se não me engano, no SUS, que o médico recebia direto na conta bancária. E conseguimos depois isso para a gente, sem passar pelo hospital. Código 7, né, o 5, que você recebia direto. Aí a coisa melhorou muito, entende? Essa sociedade nossa foi atuante, foi importante. Mas gerou um certo ciúmes. Eu me lembro que o Ariê tinha um medo que a gente fosse criar uma outra sociedade paralela ao departamento de hemodinâmica. Naquela época ainda era departamento, eu acho. E na realidade não era nada disso. Essa sociedade se extinguiu porque depois não teve mais razão de ser. Mas eu nem sei se foi extinto ou se ainda existe. Como eu era do Conselho Deliberativo e fui participando cada vez mais politicamente, quando foi a eleição em 88, que foi lá no Congresso de Guarapari, automaticamente foi feito aqui no Rio uma votação, porque a gente queria indicar um presidente. Aí reunimos e você não participou dessa votação não, né? Eu chamei todos os hemodinamicistas para ir lá votar para ver quem que seria o presidente. E o Salvador também queria ser presidente. E fizemos uma votação. Tinha, acho que 20 a 30 pessoas só, mas aí eu ganhei essa votação, mas foi uma votação bastante democrática para ser indicado para o departamento. E aí as coisas foram, depois do departamento do Conselho Deliberativo, você começa a liderar as coisas. Surgiu uma candidatura, mas que não foi oficializada, do Norberto Galiano. Você vê que não era um negócio do Rio de Janeiro vai ser um presidente. Estou dizendo,
tem onde? Não tinha. O Norberto, fomos para Guarapari, onde foi o Congresso, e lá, essa política toda, já fomos para lá com a chapa formada, que era o Salvador, e o Mário Salles, né, de tesoureiro. E surgiu a candidatura do Norberto Galiano, quer dizer, só para dizer que não era uma coisa dirigida para o Rio de Janeiro, né? A gente tinha o apoio do Brasil todo para ter um presidente carioca e tal. Mas o Norberto retirou a candidatura porque realmente a gente estava com o apoio todo do Brasil todo para ser. Então foi unanimidade. Normatização de profissionalização era o seguinte: aqui no Rio nós tínhamos uma diferença. Nós fazíamos adultos, eu fazia até criança também, maiorzinho e tal. Fiquei 10 anos fazendo criança no IECAC, só criança. Mas a gente... E criaram aqui no Rio de Janeiro hemodinamicistas pediátricos, coisa que em São Paulo não tinha isso. Eram os que faziam adulto, faziam criança. Mas aqui tinha gente que fazia só Jorge Moll, fazia criança. O Marco Aurélio Santos... Acho que tinha algum mais. E a nossa filosofia, quer dizer, e na normatização, o Ariê e o Gotti, que também era comum, queria que fizesse uma normatização para fazer tudo. O camarada que ia fazer criança tinha que fazer adulto. Eu briguei, mas não é possível. Você vai botar o Marco Aurélio para fazer coronariografia? Não, é uma coisa louca. Se olhar porque era Mangione, o Ariê, que era o presidente, não, Mangione era o presidente. E o Gotti, eu era voto vencido, tudo. Mas não é possível, vocês não entendem que tem que fazer uma separação nas formações? Se olhar lá, a normatização foi essa, que foi errada, que fizeram essa correção depois. Hoje é completamente separado, como eu queria. Na vida eu sempre gostei de ter visão das coisas. Eu curto muito isso, enxergar mais na frente. Mas eu me aborreci muito e fiquei voto vencido, e a normatização foi feita, foi importante, normatizou muita coisa. Equipamento, só pode usar equipamento de tal maneira. Foi um passo dado que foi importante na época. Quando eu senti a necessidade, entende, de fazer angioplastia sozinho, eu fui a um congresso em Foz do Iguaçu, da sociedade, do departamento de hemodinâmica da época, e o convidado estrangeiro foi o Geoffrey Hartzler, que na época publicou os primeiros 100 ou 500, eu não sei, lembrando aqui, os primeiros casos de infarto agudo do miocárdio com um resultado fantástico. Eu fiz um cateterismo em mais ou menos 70 ou 60, eu fiz um cateterismo num camarada com infarto agudo porque ele começou a embolizar, e o Dr. Gess queria operar o doente, e acabou operando mesmo, de ressecção aí eu fiz um cateterismo na fase aguda do infarto, porque tive que fazer por obrigação, e vi que mas eu vi que era uma coisa normal, né? A comunidade científica na época era uma coisa... Na época era, né? Nossa, era incrível. Era um tabu. Era um tabu. Por necessidade... O Hartz praticamente... Então, quando o Hartz mostrou lá a experiência, que é possível fazer sozinho, eu falei, bom, eu vou tentar fazer. Se ele faz também, acho que a gente pode tentar fazer. E comecei a fazer a angioplastia sozinho, sem auxiliar. E foi muito bom. E foi uma coisa fundamental a vinda do Hartzler, porque ele é um cara extremamente habilidoso e mostrou pra gente as coisas que são passíveis de serem feitas. Todo mundo, acho que saiu daquele congresso, saiu fazendo angioplastia no infarto agudo, e hoje é a coisa mais, acho que mais importante e mais benéfica para os doentes é tratar o infarto agudo através de angioplastia e implante de stent. O que eu fiz na minha gestão de presidente? Então teve esse aspecto de arrumar a casa. Foi exatamente, outra coisa foi com relação
que você deve ter tido, o Eduardo deve ter falado, o início da angioplastia, por balão, no começo o SUS pagava o seguinte, você tinha que fazer 3 angioplastias com um balão só. Você podia reesterilizar e até foi, acho que na época, eu não sei de quem, se foi Manjone, se foi mim, se foi Dorê, que nós conseguimos um balão para cada angioplastia. Foi um avanço, assim. Naquela época, o SUS era o grande patrão da hemodinâmica. No interior do Brasil todo, não tinha muito convênio. O pessoal ganhava a vida trabalhando para o SUS, para esse Brasil todo. E foi criado um SIC-V, que era um órgão do Ministério da Saúde ligado dentro do INCOR para os paulistas que dominavam aquilo tudo, entende? E era uma dificuldade a gente para conseguir as coisas, porque tudo era resolvido lá, criado por um carioca, colega de turma meu, que é o Zé Carvalho de Noronha, que foi uma coisa muito ruim para a gente. O cara ele era colega meu, carioca, montou o SIC-V e a gente não tinha poder nenhum, tudo na mão do INCOR. Quando começou-se a fazer 88, foi no começo da angioplastia por balão. E o SIC-V era que controlava isso tudo. Eu um dia recebo um comunicado que ia ter uma reunião lá no INCOR, lá com... Eu sempre era chamado para coisas ruins lá, assim... Eu falei, não é coisa muito boa aí não. Aí entrei na reunião, o Fúvio começou a falar que estavam fazendo angioplastia demais, estão dilatando o espasmo, estão fazendo isso e aquilo. Olha aqui, o cara mostrou um absurdo, não sei o que e tal. E a gente está sabendo que você está sofrendo uma pressão muito grande, assim. Eu fui ficando assim meio... E a gente trouxe aqui o Michel Batuni, a gente queria trazer o domínio das indicações das angioplastias para a SBC, entende? Porque a gente acha que você está sofrendo muita pressão, isso é uma coisa muito pesada para você e tal. Vamos trazer para a SBC, o Dr. Michel Batuni está aqui, o presidente da SBC, e que a gente, é claro que o seu serviço vai ser credenciado, e a gente credenciaria alguns serviços somente para poder fazer angioplastia. Parece que ele foi subindo assim, eu dei um tapa na mesa assim, falei... Porque tem que ser com esses camaradas assim. Se vocês estão pensando que me trouxeram aqui para fazer o que vocês querem, vocês podem ficar sossegados que não vai ter nada. O Brasil inteiro vai fazer angioplastia. Quem tiver habilitado vai fazer angioplastia pelo Brasil todo. Não tem serviço autorizado, não. Quem podia fazer era só autorizado pelo SIC-V. O serviço tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. As exigências era o SIC-V que mandava. Estava na mão deles. Então, se naquela época fizesse um negócio desse, ia atrasar, assim, todo o avanço que teve a cardiologia intervencionista. Nossa, rapaz, não. Aí nunca mais falaram naquilo. Isso foi uma coisa importante. E uma coisa que também que eu quis, questão que eu lutei muito, trabalhei muito assim, é o seguinte, só tinha Rio, São Paulo. Eu falei, poxa, a gente tem que ter um nordestino. Aí eu estudei bastante, falei, eu acho que o Nogueira Paz é uma pessoa que pode liderar. Ele era muito atuante naquela época, ele tinha um serviço atuante, participava dos congressos, falava, um sujeito que tinha uma formação muito boa. E eu lutei muito, assim, trabalhando politicamente para o Nogueira Paz. E que foi uma pessoa muito... Cada um teve uma participação, assim, sob um lado. E o Nogueira Paz tinha uma atuação universitária, assim, que nós nunca tivemos, assim, nenhum dos presidentes. E ele contribuiu muito para isso, tinha muito conceituado no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Foi uma coisa importante. O caminho foi um caminho muito bonito, né?
da cardiologia intervencionista. Começou já muito sério, com muita seriedade. O Grundzig, que começou a fazer angioplastia, ele dominou esse começo, e todos os que fizeram angioplastia no mundo fizeram o curso dele no início. Só que no Brasil que nós tivemos uma exceção. Mas então, no mundo inteiro, ninguém saiu fazendo as coisas atabalhadamente, e os critérios foram muito bem determinados no começo, e por isso que a cardiologia intervencionista teve um desenvolvimento fantástico, assim, sempre com resultados excelentes, sempre com coisas novas. A época do balão, a todo congresso que você ia, tinha material novo, tinha um balão novo, tinha uma tecnologia nova. Você tinha que ir a todos os congressos. No início tinha o PCR em Paris, o TCT em Washington. Obrigatoriamente você tinha que ir, porque se você não fosse, você não ia pegar nas coisas. Assim. A internet sempre ajudou para você ver como é que são as coisas, mas é diferente. Você tinha que ver o material e olhar e tal. Isso desenvolveu de uma maneira assim fantástica. Começaram os stents, então e nós chegamos a um ponto assim que eu acho que você falar o que nós precisamos mais. Eu acho que pouca coisa, e todas as coisas que têm aparecido, na minha opinião, assim, não superaram. Parecem umas gerações, nós já estamos na terceira geração dos stents farmacológicos, né, metálicos, e são fantásticos, né? O stent absorvível, eu tenho muitas restrições, eu acho que as indicações são poucas, não é uma coisa assim para generalizar para todo mundo, vai ser um número pequeno. As drogas, eu acho que se aparecer uma nova droga citostática, talvez possa, mas eu acho pouco provável. Então, a engenharia dos stents chegou a um stent quase perfeito. E tem um episódio interessante que os stents iniciais eram com as hastes maiores, né? Mas me surgiu na mão, não sei como, um stent chamado Clipper, que era uma outra tecnologia. Haste fina, com ouro, e era fabricado numa cidade chamada Ulm, na Alemanha. Era uma fábrica de fundo de quintal. E eu fui lá visitar, e acho que o engenheiro, dono da fábrica, ela nem levou a gente na fábrica, acho que ele teria até vergonha de mostrar. Dizem que era uma fábrica bem pequenininha. Mas era um stent completamente diferente de todos os outros que tinham aqui na época. E eu gostava tanto, eu usei mais demais esse stent Clipper. E os resultados eram excepcionais. Era um stent de haste fina, mas que tinha força radial. Até hoje eu vejo alguns casos que eu botei stent ótimo, mas alguns casos raros. Nós estamos vendo os nossos congressos com pouca novidade, assim, novidade importante, a não ser coisas que surgem, ablação de artéria renal por hipertensão, que eu também não me empolguei com isso. O balão com droga eu também não me empolguei, não me empolgo com isso. Todas essas coisas que estão aparecendo, eu mais querendo criar coisas novas. Mas são novidades que não têm o peso do material que você tem hoje, o stent da terceira geração.